Olá, a nossa videoaula é sobre o ciclo do enxofre. Esse trabalho está sendo desenvolvido pelos alunos Valdinei e Vanusa. Então, o enxofre é encontrado em todos os organismos vivos como componente de certas proteínas, aminoácidos e outros componentes bioquímicos. Porém, como o enxofre na sua forma elementar não pode ser utilizado por organismos superiores, para que sua assimilação se torne possível, é necessário que micro-organismos oxidem o enxofre elementar a sulfatos. Então, assim como o carbono e o nitrogênio, existe um ciclo do enxofre entre a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. Como acontece no ciclo do nitrogênio, as atividades de micro-organismos são cruciais para o ciclo do enxofre. A maior parte do enxofre existente está imobilizado na litosfera. O enxofre é um elemento relativamente abundante na crosta terrestre, ocorrendo principalmente na forma de sulfatos solúveis. Grande parte dos reservatórios de enxofre inertes estão em rochas sulfurosas como a pirita, por exemplo, depósito de elementos sulfurosos e combustíveis fósseis. O ciclo do enxofre começa quando, por processos geoquímicos e meteorológicos, ocorre a desagregação do enxofre da litosfera. Uma das maiores fontes de enxofre são os vulcões. Próximo a vulcões é que se encontra grandes jazidas de enxofre. Quando o enxofre é liberado das rochas e entra em contato com o ar, ele é convertido através de processos químicos em sulfatos. Esses sulfatos que vão ser assimiláveis por plantas. O enxofre na forma de sulfatos, como o dióxido de enxofre, é assimilado pelas plantas e micro-organismos e convertidos em formas orgânicas de enxofre, como a cisteína e a metionina, por exemplo, e outros aminoácidos. Ao se alimentarem dessas plantas, animais podem assimilar essas formas orgânicas de enxofre, que então passam a fazer parte de seu metabolismo. Uma vez absorvido, o enxofre pode ser reabsorvido por outros animais, através da predação, por exemplo. Depois da morte dos seres vivos, os micro-organismos decompositores podem decompor esses aminoácidos, tanto de restos animais como de plantas, nos quais há presença de enxofre, criando sulfeto de hidrogênio. A partir A partir desse sulfeto de hidrogênio, micro-organismos provocam a redução do enxofre. Outros podem provocar a oxidação do enxofre para sulfetos e continuar o ciclo. Nesse processo, podem participar bactérias fotopigmentadas dos gêneros Chlorobidium e Pelodictyum. Porém, as mais ativas nesse processo são as não fotopigmentadas, em especial as do gênero Thiobacillus, que podem gerar ácido sulfúrico durante o processo. O sulfato gerado pode ser assimilado diretamente por vegetais, algas e diversos organismos heterotróficos, sendo incorporados a aminoácidos enxofrados. O mesmo sulfato também pode ser assimilado formando sulfeto de hidrogênio. A etapa da qual participam as bactérias do gênero Desulfovíbrio chama-se redução dissimilatória de sulfato. O gás sulfídrico resultante da redução dos sulfatos e da decomposição de aminoácidos é oxidado a enxofre elementar. Essa reação é típica de certas bactérias oxidantes do enxofre não pigmentado. o enxofre elementar, pela ação de bactérias, ele pode ser reduzido a sulfeto de hidrogênio, ou ainda, também por ação de bactérias, ser oxidado em sulfato. Esses sulfatos, eles podem ser assimilados pelos seres vivos e se incorporarem à matéria orgânica, ou ainda, através de bactérias do gênero Desulfovíbrio, podem sofrer a redução
dissimilatória em sulfeto de hidrogênio. A matéria orgânica ela pode sofrer, através também de bactérias, a dessulfuração em HS2. É o cheiro de ovo podre que você sente em materiais que estão em decomposição. O enxofre ainda pode ser lixiviado do solo para fontes de águas e terminar nos oceanos. Uma vez no oceano, pode entrar nos ciclos de enxofre através de comunidades marinhas, continuar seu movimento pelas cadeias alimentares. Uma parte desse enxofre pode voltar através da evaporação para a atmosfera, e uma parte desse enxofre é perdida para as profundezas do oceano, uma vez que se combina com o ferro para formar os sulfetos de ferro, que vão ficar presos no fundo do oceano. O aumento da queima de materiais fósseis e diversas atividades humanas tem aumentado o nível dos compostos de enxofre na atmosfera, principalmente nas grandes cidades, o que tem levado à precipitação das chamadas chuvas ácidas. Resumindo, os vulcões na geosfera libertam grandes quantidades de ácido sulfídrico. A água combina-se com o enxofre, produzindo chuvas ácidas. As chuvas ácidas aumentam a meteorização das rochas, mas também afetam a biosfera. Os rios transportam sedimentos, o enxofre dissolvido para a hidrosfera. O enxofre lixiviado do solo é depositado sob a forma de sulfatos, gesso e sulfuretos pirita. O enxofre pode ser lixiviado do solo e transportado para o ambiente aquático. Os micro-organismos das áreas pantanosas decompõem a matéria orgânica produzindo ácido sulfídrico, que reagindo com o ferro produz a pirita. Os seres vivos alimentam-se das plantas, as plantas absorvem compostos do enxofre, consequentemente os seres vivos alimentam-se das plantas. Através da queima de combustíveis fósseis, o homem liberta ácido sulfídrico e os processos de geodinâmica externa libertam o enxofre cativo nos minerais das rochas.